Evangelho segundo Tomé, o Dídimo. Estes são os ensinamentos ocultos, expostos por Jesus o vivo, que Judas Tomé o gêmeo escreveu. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Jesus disse: se aquele que vos guiam disserem: olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos procederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos procederão. Pois bem, o reino está dentro de vós, e também está em vosso exterior, quando conseguirdes conhecer a vós mesmos. Então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza, e sereis esta pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá. Pois muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: queres que jejuamos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Disse Jesus: não mintais, e não façais aquilo que detestais, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. Jesus disse: bem-aventurado o leão, que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. E ele disse: o homem é como o pescador sábio, que lança sua rede ao mar e retira cheia de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente, joga todos os peixinhos de volta ao mar. Ele conhecerá o fim e não provará a morte. Jesus disse: feliz o que já era antes de surgir. Se vós tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso, que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhece não provará a morte. Os discípulos disseram a Jesus: dize-nos a quem se assemelha o reino dos céus. Ele lhes disse: ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. Maria disse a Jesus: a quem se assemelha teus discípulos? Ele disse: eles se parecem com crianças que se instalaram no campo, que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão:
entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles, para que eles possam receber o campo de volta, e para entregá-los a eles. Por isso digo, se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue, e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permaneceis atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder, para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós. Pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá, que possa haver entre vós um homem prudente, quando a safra estiver madura, e ele virá rapidamente com a foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus viu crianças sendo amamentadas, e ele disse-as: tomaram as chaves do Gonoses, eles não entram, nem deixam entrar aqueles que queiram entrar. Vós, no entanto, sede sábios como as serpentes, e mansos como as pombas. Jesus disse: uma parreira foi plantada fora do Pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Jesus disse: quem tiver algo em sua mão, receberá mais, e quem não tiver nada, perderá até mesmo o pouco que tem. Tornai-vos passantes. Seus discípulos disseram-lhe: quem és tu para dizer-nos tais coisas? Jesus disse-lhes: não percebais quem sou eu pelo que vos digo, mas vos tornastes como os judeus. Com efeito, eles amam a árvore e odeiam seus frutos. Ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem na terra, nem nos céus. Jesus disse: não se colhe uva dos espinheiros, nem figo dos cardos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal do seu tesouro malévolo, que está em seu coração, e diz maldade, pois da abundância do coração ele retira coisas más. Jesus disse: dentre os que nasceram de mulher, desde Adão até João Batista, não há ninguém superior a João, para que não abaixe os olhos diante dele. Mas eu digo: aquele dentre vós que se tornar uma criança, conhecerá o reino e se tornará superior a João. Jesus disse: é impossível para um homem montar 2 cavalos, ou retesar 2 arcos. E é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Ninguém bebe vinho velho e logo em seguida deseja beber vinho novo, e não se coloca vinho novo em odres velhos, para que não arrebente, nem se coloca vinho velho em odres novos, para que não estraguem. E não se coce pano velho em veste nova, porque ela está arriscada a rasgar. Disse Jesus: se os 2 fizeram as pazes nesta casa, eles dirão às montanhas: move-te, e ela moverá. Jesus disse: bem-aventurados os solitários délios, aos que são dignos de meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita,
Jesus disse: havia um rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Estas eram suas intenções. Mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: um homem tinha convidados, e quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. O outro respondeu: tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite, para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até o outro e disse: meu senhor está te convidando. Este disse-lhes: acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi ao outro e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe: um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia. Peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse: meu senhor está te convidando. Esse disse-lhe: acabo de comprar uma fazenda. Estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse ao seu senhor: os que convidastes para a ceia mandaram pedir desculpas. O senhor disse ao servo: vai lá fora pelos caminhos e traz os que encontrardes, para que possam ceiar. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no reino de meu Pai. Um homem de bem tinha uma vinha. Ele alugou a um camponês para que cuidasse dela e pagassem-lhes como parte da produção. Ele enviou seu servo para que os arredantários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou ao Senhor o ocorrido. Tereis de suportar. Jesus disse: Adão surgiu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vós, pois se tivesse sido digno, não teria experimentado a morte. Jesus disse: as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para repousar sua cabeça e descansar. Jesus disse: miserável do corpo que depende de um corpo, e da alma que depende desses dois. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vós, e darão aquelas coisas que já tendes, e dai vós também a eles as coisas que tendes, e dizeis a vós mesmos: quando virá tomar o que é dele? Jesus disse: por que lavais o exterior da taça? Não compreendes que aquele que faz o interior é o mesmo que faz o exterior? Jesus disse: vinde a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é suave, encontrarei repouso para vós. Eles disseram-lhe: dize-nos quem tu és, para que possamos crer em ti. Ele disse-lhes: vós decifrastes a face do céu e da terra, mas não reconheces aquele que está diante de vós, e não soubestes perceber este momento. Jesus disse: buscai e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntais anteriormente,
e que não vos respondia então. Agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus disse: Não dê aos cães o que é sagrado, para que eles não joguem no lixo. Não atire pérolas aos porcos, para que eles parte perdida. Jesus disse: Quem busca encontrará, e quem bate terá permissão para entrar. Jesus disse: Se tendes dinheiro, não emprestais a juro, mas dai-o àquele de quem não recebereis de volta. Jesus disse: O reino do Pai é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu na massa e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus disse: O reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha, enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante da casa. A alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Jesus disse: O reino do Pai é como certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa, ele desbanhou a espada e enfiou-a na parede